Hoje, dia 11 de dezembro de 2023, estamos na casa de Ilka e Nestor Peterson, realizando uma entrevista para o projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas, tendo como entrevistadora eu, professora Íria. Olha lá. Seu Nestor, nome completo. Pode falar ele. Nestor Glassener Petersen. Qual a sua descendência? Italiana, alemã? Olha, eu sou de origem alemã, mas eu sou brasileiro. Qual o nome completo dos seus pais? Celestino Petersen. E da mãe? Olinda Glassener Petersen. O senhor lembra aonde eles nasceram? Teu pai e tua mãe? Eles nasceram em Santa Clara, Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Quantos filhos eles tiveram? Eles tiveram 5. O senhor lembra o nome de todos? Lembro. Pode falar? Osmar Glasner Petersen, Alma Glasner Petersen, Arno Glasner Petersen, aí Nestor Glasner Petersen. E o mais novo é Celestino Petersen. Ele perdeu o Glasner. Aonde o senhor nasceu? Lá em Santa Clara, Rio Grande, Cruz Alta. No estado do Rio Grande do Sul? É? No Rio Grande? É, no Rio Grande. Em que data que o senhor nasceu? Não era a cidade, era no interior. O dia do seu nascimento. Quando o senhor nasceu, a data? Dia 7 de janeiro de 1940. Qual o seu estado civil? Casado? Como é o nome da sua esposa? Ilka Petersen. É agora, né? Qual a sua ocupação? O trabalho do senhor? Agricultor, aposentado? É agricultor. Aposentado, não. Não? Não. Não, aposentado não. Trabalhei demais, eu fiz muito dinheiro, daí não me aposento mais. Ilka, qual é o seu nome completo? Ilka Petersen. E qual a sua descendência? Alemã. Eu sou terceira geração. Qual o nome dos seus pais? Meu pai, Hermindo Behling. E Ida Kepauer Behling. Lembra onde que eles nasceram? Sim, eles nasceram no município de Três Passos, Rio Grande do Sul. Quantos filhos eles tiveram? 7 filhos. Lembra do nome deles? Sim. A mais velha é Teresa Behling, Ernesto Behling, daí eu, Ilga Behling, daí Nelsie Behling, daí Vilibaldo Behling e Anilda Behling, Eliane Behling. Seu estado civil? Casada. Qual foi a data e o local do seu casamento, do casamento de vocês? O casamento foi em Capanema, Paraná. Lembra da data? Dia 30 de julho de 1966. O nome do seu esposo? Nestor Glasner Petersen. Quantos filhos o casal teve? 2. O nome deles? Elisete Marisa Petersen e Dirceu Mauri Petersen. Qual foi a data da chegada do casal em Itaipulândia? Dia 28 de março de 1968. Na época já eram casados. Sim, nós era 3 anos casados. Já tinham filhos? A Lisete, trouxa de 1 ano e 3 meses ou 4 meses. Quando vieram para cá, quem veio junto na mudança? Só
Eu e o meu esposo e o motorista, e veio um rapaz, ele chamava Inácio Crescim, para ajudar nós, um piazão, né? E esse rapaz ficou morando com vocês? Sim, ele ficou morando mais ou menos uns 2 anos. Daí veio os pais dele também. E os pais dele que cuidaram a nossa chácara lá em Planalto, Paraná. Nós tínhamos uma chacrinha de 3 alqueires. Quando chegaram aqui, aonde se instalaram? Onde que foram morar? Ali nessa propriedade mesmo, né? E a mudança ficou na vila que era Aparecidinha. O caminhão ficou lá, daí tinha de trazer tudo de carroça nós não tinha apoio, vaca, né? Tudo com as carroças das vacas para cá. E daí tudo no mesmo lugar. Nossa casa era ali para baixo, um pouco para cima desses açudes. Nós entramos num ranchinho de 3,5 metros de largura por 5 metros de comprimento. Era tudo cerrado, as tábuas amuque, assim, cerrado, com cerote, né? Estaleiro. O tampo, cara com tabuinha, também não era telha, tabuinha. Tudo feito, cerrado à mão. E não tinha repartição. Era um cômodo só. Sim. Uma sala só. Já tinha moradores aqui? Quais eram os moradores que já estavam aqui? Nosso primeiro vizinho ali era Avelino Volmot e Venilda Volmot. E do lado de cá era Carlito Franco e Terezinha Franco. E um pouco mais para baixo era o João, como é que é o nome do João agora? O João Carvalho. Carvalho e a dona Justina Carvalho. E mais para lá um pouco era o Edi Perryman com a dona Ivanir e a dona Ana Dias, ele também chamava João Dias, também morava ali nessa chácara. E mais aqui o Mar Coraldini também morava. Era tudo assim, parece uma aldeia era isso antigamente. Onde a família morava antes de mudar para cá? Nós morava em Planalto, Paraná, linha Santa Cecília. Lá tinham terra. 3 alqueires de terra. Era uma terra meio ruim, com bastante pedra, mas tinha água nos fundos, né? Lá a família então trabalhava na agricultura também. Sim, também. O nosso ganho era criar porco e fumo. E tudo que nós comíamos, nós plantávamos, né? Arroz, mandioca, feijão, batata. A gente quase não ia no mercado, né? E moraram muito tempo lá 3 anos nós morávamos, daí viemos para cá no sertão, casados, mas eu já vim de solteira com meus pais, eu já morava 2 anos com meus pais na linha Formosa, Planalto. E antes de Planalto vieram do Rio Grande? Sim, nós viemos do município Três Passos. Por que motivo deixaram Planalto e vieram aqui para Aparecidinha? Meu esposo sempre queria mais terra, né? Mais terra, até os vizinhos falaram, nossa, um casal que já está bem 3 anos casado, já fizeram um galpão, né? Daí lá nós também já tinha feito um galpão, lá nós também saímos. Lá nós saímos de um rancho, eu acho que tinha uns 10 metros, era a nossa casinha, do lado era, não sei se era primeiro galinheiro, chiqueiro e depois estrebaria, tudo embaixo de um teto, tudo uma meia aba, assim. Isso era o nosso início, né? E para vir aqui compraram terra aqui. Quanta terra compraram no começo? 10 alqueires. Uma colônia que eles falam, né? De quem compraram? Do Tarci Farcione. E lá em Planalto, venderam a terra lá? Para comprar ali, não. Vendemos depois. E como é que o senhor pagou essa terra aqui? Eu tinha um dinheiro guardado, daí eu vendi 3.000 quilos de porco lá em Planalto, e daí eu tinha uma entrada ali, a metade, e o resto tendo 1 ano. E para essa metade que o senhor trouxe para pagar,
O senhor pagou em cheque? Como é que fez isso? Dinheiro limpo. Nós ganhamos lá de fumo e de porco esse dinheiro, né? Eu acho que aquela época era mais no cacau. Que informação que o casal tinha dessas terras aqui antes de vir comprar? É que tinha uns vizinhos lá conhecidos, já foram 1 ou 2 anos antes para cá. O Ludwig Hering era Conhecidos. E vieram conhecer aqui antes de comprar? Olha, eu conheci um pouquinho, mas já vim para comprar. Ele já veio comprar, eu vim no escuro. Não sabia onde que estava. Não. E essa terra que o senhor comprou, tinha escritura ou era posse? Era posse. E o senhor sabia que era posse? Sabia. E não teve medo de perder o dinheiro? Olha, assim, meio sim e meio não. Eu vinha morar em cima e deixei aquela lá em Planalto, botei um outro lado para trabalhar e eu vinha morar em cima ali. Daí, naquela época, eles sempre falaram que o governo não tira de cima. Quem está de cima é dono. E comprava com muito pouco dinheiro, gente. Nossa, que nós não tinha dinheiro, né? Com pouquinho dinheiro. Um que tinha pouco de bens, tinha umas vacas, umas coisas. Um amigo nosso, ele deu só uma vaca e ele tinha como é que fala? Uma máquina de fazer sapato. Aquela veinha mora aqui na cidade também, a mulher dele. Como é que é o nome dela? A vovó Sen. Ele veio depois de nós, ele comprou com uma vaca e uns truquinhos e uma máquina de sapato. Só que ele comprou mais longe. Então, na linha Quaraci, lá embaixo. Ali também chama linha Quaraci. E conseguia, naquela época, um tinha pouco dinheiro, comprava terra, né? E aqui, já comentaram que tinha um ranchinho feito. Tinha alguma terra já aberta ou estava tudo mato? Tinha mais ou menos... Uma tirinha, né? Não estava bem um alqueire que estava perto. Tinha o potreiro, pastagem ali, e para cima era roça nova, de primeiro ano. Terra de máquina não tinha nada. Tinha pastagem, mas a gente tinha de levar as vacas a amarrar. Não tinha fio de arame, assim, tinha um pouco de pasto já plantado, né? Mas tudo tinha de fazer, né? E além do pasto, tinha mais alguma outra coisa plantada? Não, uns pés de rama de mandioca, eu acho que tinha quando nós chegamos. Uns pés de rama, só isso, né? E daí, para fazer a primeira plantação, tiveram que derrubar mato? Sim. Sim, nós derrubamos. Como foi feita essa derrubada do mato? Mandamos roçar e depois, para derrubar, nós já tínhamos uma motosserra. Então, contrataram um serviço de outras pessoas para ajudar A trabalhar. E daí, isso pagavam por dia ou pagavam por empleita? Por empleita naquela época. Isso foi o primeiro 1 ou 2 anos, né? Depois do terceiro, quarto ano, nós derrubamos bastante mato ali. Então, eu peguei 3 famílias mineiro baiano, e plantamos hortelã. E o hortelã ajudou a erguer a vida. E nós também tinha 3 rapazes um bom tempo, solteiro na nossa casa, que nós tratava com aquela pouca comida que nós fazia, aquela coisa simples. Se era para sair uma coisa boa, fazia um bolinho de mandioca, né? Carne lá só por fim de semana, um frango, né? O ovo nós sempre tinha, assim, eram as comidas, feijão e arroz colhia, né? E macarrão também, mas tudo feito em casa, né? Olha lá no mercado, até fermento nós fazia. Nós não comprava fermento para fazer o pão, isso nós fazia também. O senhor comentou sobre a hortelã. Então chegaram arrendou a terra para plantar
A hortelã. É. E como é que funcionava esse contrato com os mineiros e os baianos? Ah, não. Eles roçaram o mato e nós tirupemos cera. E daí foi as meias. E daí eu tinha de fornecer comida para eles. Eles não tinham nada. Daí comida até que ia dar corte. Daí eles iam para cá com hortelã. Eu não sei como é que eu me escapei naquela época. Ela recém falou que nós tínhamos 3 peões dentro de casa, aqueles trabalharam por mês, e tinha 4 famílias ali, três tinham no começo, mas essas 3 famílias tinham o quê? Nossa. Umas 15 pessoas que estavam comendo. E eu aguentei eles. E a hortelã deu bastante dinheiro? Deu. Uhum. Deu dinheiro. Aí. A hortelã era a nossa salvação, né? Hortelã e ainda no mesmo tempo, fizemos, não só logo depois, um pedaço de fumo sempre ainda. E quanto tempo plantaram hortelã? É uns 5 anos. Daí, depois de 5 anos, daí a terra vence para hortelã. Daí não adianta mais plantar, porque pesteia, não vem mais. E daí os mineiros, os meieiros, como se diz, né, foram tudo em cima de um caminhão e foram para Rondônia. E mais umas famílias lá do meu cunhado Ernesto também foram juntos. Foi uma carga de gente para lá. A Ilka comentou antes também já da primeira casa. Quanto tempo ficaram morando nessa primeira casa? 4 anos e pouco. Até que o Nestor levava do nosso mato a história tudo para Missal, com carroça, né? Com as vacas para serar as tábuas. Daí 4 anos e pouco, nós, até que fazia a primeira casa de madeira, né? Não, o Valque já tinha serraria ali antes que nós chegamos. Ah, tá. O Inácio Volmo trabalhou lá. Ah, tá. Então tá. Daí O é nos Valque Valque. ali, né? Que lá... Agora, essa terra eu acho que é do João Casminsato. Lá embaixo, perto de São Pouquinho João. para cada curva. Na saída para Missal, né? Talvez tu já lembra e não. Então, daí essa segunda casa, Ilka, como é que ela era? Nossa, ela era de madeira 7 por 9, Nestor, né? 7 por 9, daí quando nós fizemos essa casa, nossa, a alegria era tão grande, tão emocionada, que nós aquela vez ficamos muito mais felizes em entrar nessa casa lá, que depois quando fizemos esse casarão ali. Daí tinha quarto para a menina, quarto para nós. O quarto das crianças ainda era junto, mas já fizemos logo 3 quartos. Se o rapazinho daí, rapazinho não tinha, mas nós queríamos, ele nasceu naquela casa. Daí era só eu e Nestor e Elisete. O terceiro nasceu depois que nós já dava 1 ano naquela casa, né? E nós moramos 14 anos, eu acho que, nessa casa. E nesses primeiros tempos, como é que era a questão de água, luz? Nossa. A água era poço fundo com uma corda puxar para cima. Com Manivela. E luz era lamparina. Lamparina de casa. E quando era frio, não... Quando era frio, na época, né? Tinha fresta desse tamanho, assim. Além que a gente tinha pouca roupa, às vezes nós até botávamos nossa roupa boa nas frestas para tirar o frio, né? Porque como é que fala, as ripinhas que tava, era de taquara, isso entorta, entrava muito vento. Daí onde era muito frio, mas quando nós se deitava de noite, nós apagava, né? Eu acho por isso a gente ficou com tanto reumatismo e frio que passava, de tão cansado que a gente entrava, que eu trabalhava sempre na roça, isso que tinha L7 e tinha 3 peões, e eu só não ia no sábado de manhã na roça e na segunda de manhã não. Sábado de tarde, então os peões também ficaram, e segunda de tarde eu já ia. Para nós fazer, para ter esse almoço,
De noite o Nestor descascava a mandioca, eu fazia um macarrão caseiro com rolo, né? E ele escolhia feijão. No tempo a gente tinha de escolher o arroz, as partes dele ele fazia, e eu as minhas. E quando clareava o dia, né? Se nós dormíamos até clarear, nós não tomávamos chimarrão. Daí ele ia tratar os porcos, eu ia tirar leite e levar as vacas no pasto. E depois para a roça. Então assim era a vida da gente, né? Só deixa eu fazer uma pergunta. O senhor falou que a água era de poço. Como eram feitos esses poços? Os poços eram só Porque eram poços fundos, né? fundo, era, e só com terra. E só fazendo buraco, eles cavocaram esses poços. E daí no lado era uma escada com um buraquinho dentro. Que muitas vezes se caía uma coisa no poço, alguém tinha de descer também. Ou se tinha alguma coisa sujeira, daí botava ele na corda e ele, para ele se ajudar, ele descia nesses buracos. Mas alguém ia lá com uma... descia ou tinha uma máquina que furava? Não, era tudo que descia, assim com a enxadinha curta, tipo, como é que chama? Picareta. Picarete, né? O que Com chamava. cabinho curto, daí tinha uma pá, também com cabinho curto, enchia o balde e lá em cima tinha ele manivelava para cima a terra, tiraram. Quanto tempo demorava para fazer um poço assim? Isso. Foi dias e dias para achar a água, né? Certa, né? Depende da fundura, né? Aqui tem 11 metros de fundura. Eu acho que uns 4 dias eles levaram. Nestor, também se lembrar para contar de que forma que eles achavam o local para furar o poço. De que jeito? Aonde que eles encontravam, como é que eles encontravam o ponto certo? A veia de água. A veia de água. Eles pegaram uma forquilha, Assim, ó. podia ser de pesca ou rabuxio do mato, uma forquilha assim. Era assim, ela era. E para baixo tinha daí um capinho. Aquele capinho ficou para baixo e tu pegava lá em cima. Daí tu ia. E quando chegava na veia, aquele rapinho ali embaixo, ele indicava onde é que está a veia. Ele não tinha um imacinho ali embaixo, no fiozinho? Nada. Nada? Eu lembro que eles iam com aquela forquilha assim e achavam. Daí eles deram para mim, para eu segurar firme quando chegava na veia. Eu não consegui segurar firme. Aquele cabinho foi e não consegui fazer. De tanta força faz aquela ponta da forquilha com a veia da água. Lá no fundo. Isso Deus deixou para nós, né? Qualquer pessoa conseguia achar essas veias d'água ou tinha umas pessoas que eram mais especialistas nisso? Tinha de mais ideias já. Tinha pessoas que já tinham próprio achar, fazer né? isso, né? Daí eles cobravam para fazer esse serviço? Não, para achar água não, mas para furar o poço cobraram bem. Sim. Então, antes já falou que não conhecia. Para vir de Planalto para cá, como é que veio a mudança? Que transporte que usaram? Um caminhão, veio tudo em cima do caminhão. Veio nós, a família junto, né? Tudo que nós trouxemos para cá, comida que vai para muito tempo, né? Panha, carne enlatada, né? Raminha de mandioca para plantar ali, porco, galinha, vaca. Tudo que a gente tinha, pouca coisa. E ia ter mais lugar no caminhão se a gente ia ter mais coisa, né? De tudo um pouco. Até um gato nós trouxemos. Até um gato que cuidava da nossa menina, da Elisete. Que quando nós ia na roça, o gato, o Nestor fez um cestinho, lá dentro a gente fez um colchãozinho de palha, e ali ela deitava em cima, e o gato ficava do lado. Quando o gato começava, então tinha um bicho perto, daí eu tinha de ir perto dela olhar o que tinha, né? E nós sempre tinha por cima dela um guarda-sol, né?
para ela não ficar, pegar o sol, né? Daí o guarda-chuva, antigamente, a gente já tinha sempre, né? E quanto tempo durou a viagem? Eu recém falei hoje para o Nestor, durou tempo, porque nós saímos de Planalto e quando nós chegamos na Balsa, ali onde hoje em dia é fechado, no rio... Porto Lupião? E daí tinha um problema na Balsa, uma coisa no motor, daí nós tínhamos de descarregar as vacas lá para tirar leite, até que eles arrumaram, não sei se nós fomos aquele dia, ainda outro dia. Outro dia de tardinha nós chegamos ali. Saímos um dia de manhã, para ir de Planalto, para vir para cá, que acho que foi 2 dias. Mas nós passamos ali Ali, pertinho. no Iguaçu. No parque, mas tudo terra-chão. De Medianeira, para cá do parque até Medianeira, tudo terra-chão. E daí de Medianeira ao São Miguel, que caminho que fizeram para chegar até aqui? Tinha o caminho, na época, nós viemos por São Miguel, ali onde agora Não, essa estrada não estava ainda. não estava perto. Então viemos até São Miguel e viemos para cá, né? Tinha uma pontezinha naquele rio, como é que chama? Qui, né? Bem baixinho. Se vinha água, a água ia por cima, né? E o caminhão foi contratado de outra, Sim, outra família. Sim, de outra família. Não, nós nunca pensamos que um dia nós ia comprar um carro. Nem batia nas nossas ideias. O Nestor tinha 35 anos ou 36, quando fez a primeira carteira dele. Quando o Tirceu nasceu. Daí ele, depois que ele estava uns 2, 3 aninhos, ele comprou, o teu primeiro carro, aquele caminhãozinho velho, o que era? Tinha um caminhão velho aí para puxar lenha, hortelã. Lampique, né? Como é que chamava isso? Chevrolet. Mas ele tinha um nome ainda. Depois tu já ficou mais moderno, comprou uma 350. Já comentaram antes que a terra aqui era posse, né? E quando que essa terra foi escriturada? Aí, Foi anos, porque daí cada que... Foi antes de 82, porque quando Itaipu prometeram em 82 ia fechar a paragem. E daí o INCRA pressionou, legalizou essas terras ali. Daí... Eu acho que foi final de 79 e 80. Que lembra? Por aí. Daí nós também, os vizinhos, já tínhamos quantos vizinhos ali meio forte, nós compramos a luz para nós, e daí se queimava como é que chama aqueles motor de luz, como é que chama assim? Transformador. Nós comprava aquela vez, eu acho que em 8 vizinhos, mas se queimava, todos os 8 tinham de se unir para cá tudo isso de novo. Senão a luz caía, né? Energia elétrica, né? Isso foi em 80, eu acho que nós caímos a primeira energia elétrica. Mas tinha de comprar, não era Copel que fez. Daí em 82 nós também já colocamos o primeiro telefone fixo, final de 82. Já comentaram que no começo foi desmatado por motosserra, já estava bem evoluído, né? Sim. E a mecanização, a destoca, também foi feita? Não. Nós juntava aqueles tocos, primeiro tempo tudo ficou, né? O hortelã dava tudo no meio. Ficou anos esse toco. Quando nós daí já era, até que nós conseguimos fazer a destoca, Nestor, daí foi anos depois, né? Sim, porque muitos anos. Plantamos 5 anos hortelã. E daí, quando uma terra ficava mais velha, derrubava mais para cima. Daí o hortelã ia para lá, né? Então, daí, a maioria dos tocos, a máquina só encostava, já caía, né? Raiz podre, aquela. Mas daí contrataram um trator de esteira, alguma coisa? Porque a gente nunca tinha, daí... Eu não sei como tu chegou a poder pacar, sempre era um pedaço só cada ano que conseguia pacar, né? Mas tinha de pacar para arrancar. Não era nada de graça, nada.
Para nós ia, se às vezes precisava ir no médico, né? Então, uma vez que eu lembro que nós fomos em São Miguel no posto de saúde, e daí nós ficamos na fila o dia todo, daí tu tem que pagar a bolsa, não convinha. Se tu não tinha dinheiro, tu não podia ir no médico, né? Que não tinha, né? Daí tinha de fazer o chá, e o chá curava, e a fé curava, né? Tudo era assim. E para nós ir fazer nossas comprinhas, que ali já era parecidinha, tinha um boteco, né? Mas daí, para o pouco dinheiro que tu tinha, Nestor ia ter carroça, ele ia fazer as compras, daí a gente anotava, ele ia ter carroça na Missal. Lá ele comprava as coisas que precisava, um pouco de açúcar, um pouco de café, tudo que a gente precisava. Às vezes uma farinha mais branca, aquela que levava no moinho, hoje em dia era a farinha mais cara, aquela vez era mais ruim, né? E o principal que tu não podia ter no sítio, ia comprar, né? E Missal, de quem que era o comércio lá? Era dos Einswein, dos pais da Elisete, né, que mora ali na cidade. Eles era aquele boteco que nós ia. A Elisete, eu lembro, era uma meninatinha assim. Conhece ela? Sim. E aqui em Aparecidinha, que comércio já tinha quando vieram para cá? O Tilo Schons. Era o primeiro boteco. E o que o Dilo comercializava? O que ele tinha para vender? Tinha coisas mais precisão da casa, mas era caro. Ele tinha um pouco de tudo, um pouco de louça, panelinha, muito que o povo foi procurar, porque a maioria, o fogão era tudo a lenha assim, com uma chapinha por cima e fogo, né? E depois do Tilo foi o Benjamin. E para vender os produtos, a hortelã era alambique, né? Sim. E aqui pertinho tinha alambique? Não, nós mesmo fizemos o tinha. nosso, Tinha. Eu Então ainda, além de plantar hortelã, tinha o alambique, onde que também entrava dinheiro, né? Porque Sim. eles davam uma Sim. porcentagem para Sim. Para aqueles de fora, vim lambicar aqui. E como é que era o processo de fazer a lambicagem? Era fácil? Era difícil? Era um trabalho complicado? Não, era bem fácil, mas tudo tinha de dar certo. Tudo à mão. Tudo à mão. E pra Explica, Nestor, como que era o como é que alambique. fazia a lambicagem? Tinha uma caldeira assim que tinha água e fogo do lado que esquenta. E do lado tinha tipo uma panela à pressão, né? Assim, onde a gente colocava esse hortelã, né? E lá dentro lá dentro a gente tinha de chocar, e daí 3, 4 pessoas ali dentro, socar, né? Com os pés. E daí os outros chocavam mais um pouco e vai socando aquela rama de hortelã. E daí com aquele vapor do lado, depois, quando a gente saiu, fechou isso, que nem hoje em dia é uma panela à pressão. E daí que saía aquele óleo numa torneirinha. E o óleo, os compradores vinham comprar da gente, né? Não precisava levar o óleo. E às vezes, depois, sempre tinha aqueles, como a gente fala, hoje em dia ainda picareta. Depois, quando nós já tínhamos um carro, daí nós levava esse óleo longe, né? Ia levar até Matelândia. Lá ganhava bem melhor pago para o óleo, né? Não, mas aqueles compradores eram de Matelândia. Era Os japoneses de Matelândia que vinham comprar óleo ali. Todos falam do japonês. Não lembra como era o nome dele? O chefe mesmo era Jorge. E o comprador era Oscar. Não lembra do sobrenome? Sobrenome é muito difícil, japonês. E eles falavam para que servia esse óleo? Vai para Japão. Não falava para que servia. Não falava para que servia. E além da hortelã que vendiam então para os japoneses, os outros produtos que plantavam vendiam alguma coisa? Vendemos o que? Fumo. Porco, fumo, o milho não, eles gastavam tudo para tratar os porcos, que era tudo a muque, que fazia lavagem, né? E vendiam aonde o fumo e os porcos? O fumo eles vinham buscar também, que nem hoje. Assim. E o porco era na Missal na época também. Porco eu vendi para Missal e para aquele
o Tilo Jones ali, ele carregou e levou para São Miguel. Ele só pegou frete. O Tilo tinha compra e venda, ele vendia e comprava, né? Que nem antigamente era assim. Mas ele era pobre, ele não tinha. Nós aprendemos a fazer antigamente polo sem ter royal. Hoje em dia também faz, mas naquela vez nem tinha forma de polo. Todo mundo tinha panela de ferro, passava uma cordura na panela de ferro e era tudo bem batido, e daí colocava a massa ali dentro e em cima da chapa, embaixo aquelas brasas, uma tampa em cima, e em cima da tampa também ia brasa. Assim a gente fazia um polo para as visitas, né? E carne não tinha cada semana que nós comemos uma vez carne. Nós comia ova, né? Polinho. Às vezes eles carnearam ali no Schwab, trouxeram carne ali, que carnearam ali mesmo. Mas a gente tinha de estar meio rápido lá, senão não pecava. E deixa eu falar dessa família, Nestor. O Nestor trouxe daquelas 3 famílias. Uma assim, eu fiquei assim com tanto medo. O Nestor trouxe a família com 5 filhos, marido, mulher, 5 filhos, tudo em cima de uma carroça e não estava cheia a mudança. E 3 filhos não podiam caminhar. Magrinho, com E uma fome. na barriga ainda. Meu Deus do céu, sim, uma na barriga. Então eu falei, Nestor, o que tu faz? Eles vão morrer de fome. Não, ele disse, se nós ajudar, tu tem que dar leite todo dia para eles. E um dia sim, um dia não, tu tem que matar frango. Vamos caprichar nas galinhas. E daí sempre mandava. E daí a gente mandava para eles e falava que não ia dar para tudo. É para aquelas 3 crianças que não podem caminhar. Que era para ganhar o leite e a carninha de frango, né? E dentro de um ano todo mundo caminhou. Isso era uma daquelas... para plantar os sim, plantava hortelã, né? E daí essas 3 famílias moraram onde? O Nestor fez uns ranchos ali. Fiz um rancho ali no outro lado do asfalto ali. Tinha uma casinha. Mas já foi mais tarde ali, naquelas casinhas. E daí eu já tinha comprado ali 12 alqueires de terra ali. Do lado onde estava do lado ali tem 2 galpões. E daí entraram. E essas crianças, eles viviam tudo nua. Eles não tinham roupa. E daí nos domingos, de roupa velha, eu tinha uma máquina que eu tinha ganhado da minha mãe. No domingo eu fazia calcinha, shortinho para eles. E dava. Isso não estava para eles. Daí eu falei, mas para que isso, dona Ica? Falava, isso dá só trabalho, nós temos de ir na roça. Então eu falei, mas eles não podem ficar pelados. Isso é feio, né? Então, mas foi tempo para eles se acostumar. Quando eles viam que um de nós ia, eles iam botar uma roupinha, né? De 4, 5 anos, piá, meninas estavam tudo peladinha, era muito pobre. E para nós daqui... Não tinha roupa. Para nós daqui e para a cidade ali, isso era tudo mato, tinha só uma estradinha. Não era ali onde é o caminho agora, ele fazia lá na volta dos Volmut, lá onde entra, por lá era o caminho, né? Para cuidar da Elisete, quando ela tinha 8 anos, daí nós já estava morando 7 anos, ainda era tudo mato para ir para a cidade. Daí na ida eu sempre fui até passar o mato. Com ela, só até passar no mato. Daí o cachorro ia até na escola, o cachorro ficava lá e voltava com ela. Essas coisas eu nunca vou esquecer. O cachorro e o gato também. O gato para cuidar da roça e o cachorro para trazer ela de volta, né? E às vezes de volta já tinha um ou outro que vinha com ela, que morava, mas era muito, eu acho que era só uma criança, que o pessoal não tinha criança. E esses outros que trabalhavam para plantar hortelã, as crianças não iam para a escola? Eles não. E eles eram muito pequenos, era tudo pequeno, né? Que nem o Nestor falou, eu acho que o mais grande tinha de ter uns 6, 7 anos, né? E nós mantemos a Lisete com 8 anos só, primeiro ano na aula. Porque era muito difícil, né? Com 8 anos, ela foi o primeiro ano na aula, né? E como é que era nesses primeiros tempos o divertimento, o lazer?
Oh, Não tinha. não, nós trabalhava. Quando nós também fazia a nossa farinha de mandioca e o polvilho, daí para fazer uma coisa boa para os nossos peões e para nós, cada fim de semana a gente fazia uma rosca bem grande no forno. Se tinha farinha de trigo, se tinha. Fazia aquelas cuca caseiras. E divertimento, eu e Nestor jogava baralho com eles. Isso era nosso... Ali eu aprendi divertimento. Baralho e aprendemos a fumar com esse pessoal. Nós dois era fumante. Até o Nestor de 50 anos, né? Nós era fumante. Porque a gente aprende tudo com os outros. Trabalhar, não, pita um pouco. E não era aquele cigarro comprado, era aquele... Assim que a gente enrolava em papel de milho, né? Não tinha comprado sempre cigarro paraguaio. Sim, depois que eu já aprendi a fumar com as mineiras, com as baianas, aqueles cartuchos, eu nem sabia fazer. Pita um pouco, daí tomava um café na roça e pitava, né? E depois o compadre Apílio Pfeiffer. O Apílio era agora não tem mais para entrevistar. O Apílio e a comadre Lídia já moravam quando nós... Não, vieram depois de nós, o Apílio. Eles eram vizinhos dos meus pais lá em Planalto. E daí o Apílio sempre era aquele que tinha um carinho velho. Ele começou depois, eles pegavam, porque Itacurá já tinha um lago na época, era bem fácil para ir para o Paraguai. Que a nossa cidade para ir era Itacurá. O Tirceu, a terra natal dele sumiu. O nascimento dele era Itacurá, onde ele nasceu, né? O registro de lá, né? Que não existe mais. Está embaixo de água agora. E mais tarde já participavam de alguma associação, clube de mães, clube de futebol? Eu participei no início, acho que era 73, num clube de mães. Até tenho foto guardado de clube de mães, assim. Se a foto não está com a Elisete, que volta a mês eles ocupam aquelas coisas, né? Então, nós tínhamos um clube de mães. E o Nestor, eu acho que você não tinha divertimento. Ia junto, né? Que lá, uns homens, as mulheres tinham medo para ir sozinho, passar os matos, né? Era assim, né? E, gente, nós era felizes. Nós era muito felizes. Festas e baile, essas coisas, chegaram a participar de algumas? Nós participamos. Mas depois nós participamos quando minhas irmãs vinham lá de Planalto, eles queriam divertimento, né? Mas daí já morava anos ali. Mas nós ainda estava sempre nessas casinhas recém-começado. Mas cada baile que dava, quase um morria. Que a briga já matava. Então a gente tinha tanto medo de ir em baile. Antigamente os Renque, os pais do Chico tinham um salão ali. Não sei se era do Renque ou era do outro ainda, daquele pai da Mariazinha. Eles parece que também tinham um salão, era o mesmo, eu acho que. Mas era muito difícil, né? Mas era muito pouco. Eu acho que nós fomos em 2 bailes só. Mas era aqueles coisas com as gaitas ali, as músicas, né? E rádio? Vocês tinham rádio no começo? Eu acho que rádio nós trouxemos, assim, lá de Planalto, um rádiozinho, né? Esse rádio, ele está aqui ainda, se o Dirceu não carregou ele agora, ele guardou ele. Eu vi ele, sim, ele guardou aquele rádio antigo, velho, que nós tínhamos, né? Nós tínhamos rádio, né? Só que daí não pegava quase ali nada, né? Até que com anos depois que pegava rádio. Mas televisão, eu lembro, a primeira da região que tinha um televisãozinho era o Tilo Kohlenberg. Eles também entraram, não sei se era antes de nós ou depois de nós. Quando nós compramos a televisão e compramos uma parabólica, quando existia jogo, isso enchia de gente, né? Daí eu me proclamava para fazer uma comidinha, um bolinho. Na época já fazia aquele tipo de rosquinha, e fazia para a turma. E para sentar, a gente dava os travesseiros, que não tinha cadeira, para não sentar no chão. Depois a gente tirava aquela fronha, lavava, né? Não tinha outra para colocar. Eu nunca esqueço, tem que falar do pastor. Quando nós estávamos nesse ranchinho, o primeiro, um pastor nosso veio visitar nós, e ele veio de Santa Helena.
E ele veio de a pé da cidade para cá, e daí ele veio de ônibus até lá. E daí ele pediu pouso. Daí eu falei, pastor, nós podemos dar pouso, mas o senhor vai ter que dormir junto com o Inácio, com o peão, aquele tinha 16 aninhos, ele, ou 17. E daí o pior que eu não tinha, cada fim de semana, eu lavava aquele forro de roupa, que a gente não comprava, deixava o dinheiro tudo para comprar terra. Comprava só fora de cama quando terminava, né? E daí eu falei para o pastor, o fora de cama tá limpo. Eu falei, porque ele veio em fim de semana. E eu lavava em sexta-feira, ele veio no sábado. E daí ele puxou com nós. Mas daí na nossa casinha, nós tinha só a nossa cama e a caminha da L7 e um banco grande que era dispensa em cima. E daí eu tinha ganhado um almarinho da minha mãe e o Nestor comprou esse que o Nestor comprou até hoje, tem ali no casarão ainda, um guarda-roupa, isso nós fizemos a divisa da cozinha e do quarto. Daí eu falei para o pastor, ali tem só uma caminha e nós não temos um colchão para jogar. Ele tinha de dormir dentro do paiol, nem era separado. O milho de um canto e ali no canto ali a cama do peão, né? E ele tinha de dormir junto com ele. Isso é uma coisa muito... Nossa, hoje em dia a gente pensa, umas pessoas que já tinham estudos, coitada, daí dormir num sacrifício daquele, né? Falei, pastor, de que religião vocês sempre foram? O Nestor já nasceu naquela que nós temos agora. Só quando nós casamos, Planalto Paraná não tinha, nem Capanema. E daí, em Planalto nem tinha pastor, nós tínhamos de ir a Capanema, que era a igreja congregacional. Mas ele foi desde pequeno da luterana. E eu, dos meus pais, era na congregacional. Que eles sempre moravam bem retirado, eles iam naquela que tinha, né? Então, a minha mãe, antigamente, ela veio católica. Daí a gente, assim, chegou a conhecer bem as igrejas, né? E ali, quando nós era... Depois que nós já tínhamos uma casinha, que nós já podíamos ter uma tata, já morava a tata com nós. Uma era uma Facione, que agora, na epidemia, agora que ela morreu. Essa menina, ela era nossa tatinha, e o marido dela, o nosso peão, e eles foram lá para frente, como o Nestor diz. Esse casal ficou rico, rico. Ela morreu assim... não de falta de não poder dinheiro, da pandemia, né? E ele ainda vive hoje, ele é o padrinho do nosso filho, do Dirceu, era um dos peões que sempre morava com nós. Eles, eles foram para o Pará. Eles foram lá, na mesma época daquele homem que o Nestor comprava terra, que nós chamava Teteco Fazione, e daí ela era irmã dele, aquela menina que era nossa tatinha. Tatinha, nossa vida toda nós tinha para eu poder trabalhar, né? A senhora já comentou que economizava dinheiro bastante para comprar terra. Era. E o Nestor já falou que tinha comprado mais 12 alqueires. Nesses anos todos, quanta terra conseguiram comprar? Era quase todo ano no início, todo ano uma colônia, como diz 10 alqueires. Mas foi poucos anos, depois não deu mais, né? Mas todo ano. Ali o Nestor ajudou, acho que 5 colônias, né? E depois ainda dava para comprar os pedacinhos mais longe. Mas nós ficamos 4 anos sem comprar uma pecinha de roupa. Que nem eu fazia, se alguma coisa faltava, se faltava talvez uma sunga ou uma calcinha, tu fazia de roupa que já era usado ou de outra forma. 4 anos que nós não compramos roupa, gente. A primeira roupa, quando foi comprado para mim ainda, quando eu engravidei com o Dirceu. Daí a Lisete já tinha 5 anos, quase 5 anos, que ela tem... ela tinha 5 anos, que eles têm quase 6 anos de diferença. De tanto que a gente, senão não ia economizar, tu não ia ter dinheiro para comprar terra. Isso tudo a Nestor guardava, né? E hoje quanta terra tem no total? Agora eu não lembro mais, né? Que daí o Nestor já repartiu para os filhos, quando ele... Tu tinha no Botafogo quantas colônias? Eu tive para cada filho 35 alqueires. E eu tenho ainda 56. Isso era tudo com sacrifício. Como diz, hoje em dia o povo cai em negócio, em roubo. O nosso era de suor.
Morava um senhor do parque ali com nós. Ele dizia assim, eu não acredito, vocês sozinhos construíram um patrimônio. Eu falei, mas nunca nós tínhamos. Ela tinha de cerveja na mão, como esse povo estava. Digo, ali era só trabalhar. Isso nós conseguia quando nós ia no fim do ano nos pais. E nem todo ano a gente não podia ir, né? Os pais moravam em Planalto ainda, né? Não, era bem difícil, mas como eu digo, que eu nasci muito pobre, a família pobre, daí eu ajudei muito a derrubar mato, gente com serra assim, né? Com meu pai. E aquele peão que nós trouxemos ali, eu roçava o mato. E daí, para tirar o pato, já arrumou um homem com motosserra. Tu não tinha motosserra no primeiro tempo. E daí, mas eu ajudei meu pai assim. Tu tem que levar a serra assim, né? Que a serra fica assim para cortar o pau. Roçar não aprendi muito, que daí sempre o pai dizia que esse é mais serviço de rapaz, mas como a minha família tinha só um rapaz grande, o outro era pequeno, daí eu e meu irmão, que é vivo hoje ainda, Ernesto, nós dois, que ajudava o pai a derrubar aquela história grande. E ali o nosso vizinho, eles derrubaram, ali aconteceu um acidente muito feio, cuidado do nosso vizinho, né? Ele estava serrando o pau sozinho, não, ele tinha alguém junto. E veio o irmãozinho dele para trazer um lanche e o pau caiu em cima dele, né? Matou ele, né? A Ilka já comentou um pouquinho sobre a questão da saúde, que era difícil, que tinha que pagar. Aonde que comprava o remédio? Tinha farmácia? Primeiro sempre Itacurá. E depois daí o irmão aquele do Itacurá, que era irmão do Lirinho, ou como é que é o nome dele ainda? Atolfinho. O Atolfinho, daí ele trouxe o Lirinho, né? O Lirinho também tem coisa que não esquece, isso nem dá para falar no filme, né? Mas tu tira depois, né? Lírio não é farmacêutico. Não. Ela sim. Não, ela não é também, ela só era enfermeira. Ela não é farmacêutica. E você precisava de hospital e ia onde? Não, ninguém ficava doente. O hospital é só morrer, só quando nasceu o terceiro. Nós não ficava doente. Nós curava tudo na fé. O terceiro não nasceu em Itacurá, ele nasceu em Mitianeira. Só foi registrado, que era mais perto ali. Então, como eu tinha problema na primeira filha que nasceu, né? Muito problema, né? E daí o Nestor foi antes conhecer Missal e me levaram lá. E daí lá, com o segundo filho, eu quase morri. Só por isso que nós temos só 2 filhos. Daí lá eles me abriam, o médico me mandou chamar o Nestor, eu estava grudado. O útero, bexiga, isso era tudo grudado para eles. Daí ele não conseguiu nascer assim do parto normal, nem a primeira. Então eles tinham de me cortar, daí eu tinha aderência, tudo muito junto. Daí lá eles me operaram e falaram para o Nestor, a tua mulher não pode ter mais filho. Se ela vai ter mais um, ela vai morrer, que eu quase morri naquela vez, né? Daí eu ganhei operação de bexiga junto com a cesárea, que estava tudo grudado, tinha de cortar, né? Era muito difícil. E daí não, depois disso, eu sei o primeiro, depois nós já sempre tinha nosso dinheirinho, isso lá também era tudo particular. A Lisete tinha 11 aninhos, daí levamos, ela operou em Cascavel, tirar a amígdala. Quando ela tinha 4 anos, esquecemos antes, uma terra que o Nestor foi comprar, já dava assim que nós já tínhamos 2 colônias. Ele estava com uma pastinha cheia de dinheiro, 3.000 reais. É 3.000 que hoje em dia. Com a pastinha, que o homem não aceitou o cheque, né? Ele até, eu acho que o Nestor já tinha. E daí ele sofreu um acidente ali para cima da Santa. Mais para lá, né? E daí ele pegou carona, ele foi para ir, ele pegou uma carona, tal de Cambim, né? Sobrenome, o nome não sei mais. E ele... Daí ele correu e virou esse chip umas quantas voltas, e daí o Nestor e mais um que ficaram muito mal muito feridos. Eu sei que a Elisete era os primeiros anos, tinha 4 aninhos. E daí foi ele, um outro viajante carregou eles, levou para São Miguel. Lá ele entregou eles no hospital. E daí, para mim, eles vieram avisar de cavalo, que assim, um homem que tinha dinheiro, foi para cá a terra, sofreu um acidente.
Daí o compadre Apílio, depois aquele cavalo que veio me avisar, daí eu pedi se ele não podia ir naquele homem, só a única que eu sabia que tinha carro. Daí ele veio me buscar, daí nós fomos em São Miguel, e aquela época era tão pobre tudo, Iria. Não tinha nem uma garrafinha. As enfermeiras me deram um copo de água, um copo assim, alto, não sei se era de plástico ou o quê, mas não tinha garrafinha. Que o Nestor, ele só vomitava sangue, a estrada fora. Ele estava em coma, eles falavam. Mas como eu não sabia o que era em coma, né? Eu nem sabia que ele estava morrendo, né? E daí assim eu tinha de segurar aquele copinho e segurar a cabeça para ele não se afogar no sangue. E volta e meia, dar um pouquinho de água para ele, né? Era muito, muito sofrida, mas se não é hora... Eu sempre digo, Iria, nós somos abençoados de Deus. Eu acho que mais de tudo é não deixar morrer essas crianças bem pobres, né? Porque ali faltou comida. O Nestor disse que, mulher, eu também não sabia que eles eram tão pobres. Quando veio tudo, já a mudança já estava em cima da carroça e trouxe todo mundo. Nós passamos nossa bem. E o nosso, nós tínhamos medo antigamente, antes alguém falou de medo, mas nós tínhamos só medo de bicho. Nós não tínhamos medo de gente. Nós tínhamos medo de bicho, mas não de gente, né? Que daí, depois, quando começou esses bailes, elas falavam, não tá para ir nesses divertimentos. Eles bebem, eles logo se incomodam e matam, né? Mas tinham medo de bicho. De que bichos que tinham medo? Porque na época ainda tinha, não era muito longe, que eles mataram tigre. Eu tinha medo até de macaco, porque eu nunca tinha visto ali. Até de macaco eu tinha medo. Qualquer bicho do mato eu tinha medo. Cachorro do mato, eles falavam tigre. Deus o livre, né? Que ali, onde é o final da nossa terra, lá embaixo, ali foi matado o tigre, né? Ali também tinha aquele coisa... Para que era aquele que ele batia na água, assim, para quebrar arroz ou para aquele mancholo, né? Lá com o sogro do Schlingwein lá. Tinha uma coisa assim na água que batia para lá e para cá, que eles... Não sei o que eles faziam lá. Aonde que era? Ali no Quaraci. Tocar água, né? Não, era uma coisa que moía alguma coisa, né? Eu acho que era arroz, que nós tínhamos pilão, né? Mas, nossa, como era difícil se nós tínhamos dinheiro para ir no moinho, se tinha. Mas eu aprendi um pouco, bater com pilão arroz, né? Lembra o pilão? Tá. Depois, os nossos pilão, nós tínhamos 2 pilão. Os pilão, então, ia para depois, quando nós estava um pouco melhor de vida, para tratar os peceiros leite dentro, que não virava, que era um cepo, assim, tu podia socar o arroz, né? Isso era um macholo. Ele batia em cima do arroz. para descascar o daí arroz. Ele tinha um pico. E daí a água levava para cima, daí despejava, daí caiu em cima do arroz. E assim deixaram lá o arroz lá, descascou. Eu acho que na época chamava mancholo, né? Macholo? Para Itaquará, iam fazer muitas coisas lá? Não. Futuramente, Nestor, quando nós estávamos um pouco melhor de vida, e ali ainda era pobre, lembra? Que tudo que nós plantava tava, lembra? Depois daquele hortelã, tu comprou já uma, como é que era? Chamava aquela caminhonetinha, aquela pequena. E daí você e um peão nosso levava batatinha para vender. Mas só uma vez. Uma vez só. Vamos vender na rua, assim. Na rua, né? Batatinha. Mas era só uma vez. E sobre a segurança pública, policiamento, polícia, tinha quem que eram responsáveis? Era o batalhão ali de Itaquará. Era só lá em Itaquará, né? E eles faziam ronda, passavam por aqui? Vinha para cá. Você matava né? Mas a gente não conhecia, né? Nossa, né? A Itaipu não atingiu nada da terra de Não. Sim, nós iniciamos quantos pedaços de terra, por isso nós podíamos comprar depois. A Itaipu, lá na Chacutinga... Não, aquela vez... Não, ela pediu da Itaipu agora. E lá foi, e ali no Quaraci... no Quaraci de 2 lados lá que foi. Um lado aqui, onde tu vendeu futuramente o prefeito, comprou em Tinissó, e no outro lado lá onde morava o Ireno Perichmann, lá também. E
E na época Itaipu pagou bem? Foi bom o valor pago? Foi. Nós achamos bem que o Nestor pegava esse dinheiro e logo ia investir, né? Muitos comiam o dinheiro, queriam esperar, ficaram sem nada. E daí ele se mandava para o Paraguai. Até parente nosso aconteceu, né? Então, o Nestor não queria, a gente vendia terra, ele queria terra. A gente lia livros de antigo. Uma coisa que ninguém pode te tirar se tu não tem estudo é a terra, eles falavam. O resto eles podem te tirar. Era coisa dos antigos. Do meu vovô era. Do meu vovô eu ia falar. Que ele falava em alemão, compre um pedaço de terra. Que para eu falar assim pouco, completo, até hoje não falo bem, né? Que eu tenho muito sotaque de alemão. Mas eu tinha 15, 16 anos. Quando eu aprendi a falar. Nós namoramos em alemão, né? Porque eu conheci o Nestor, eu tinha 13 anos e ele já tinha 21. Comecei a namorar com 13 anos e ele já estava perto de 22. Nós temos 8 anos e meio de diferença. E daí só falava em alemão, né? Hoje tem que ter essa 8. E nós caminhava como daqui a Missal para se encontrar nos bailes. Conta um pouco como é que foi o namoro e o casamento. Foi bem assim, que nem eu falei, né? Eu tinha 13 anos, daí para ir no baile, se ajuntava uma turma de vizinhos, amigas, rapazes e moça. Daí os pais sabiam, tinha de tudo junto. Meu, se um vinha sozinho, e nós tinha medo do pai e da mãe nós tinha medo como se fosse o capeta, né? Nós tinha medo mesmo. Daí tu não fazia coisa errada. O namoro era no máximo pegar a mão, ou se a namorada tinha muito frio, o rapaz ainda dava o casaco para ela, daí não esfriava muito, que tinha, ou caminhava mais ligeiro, né? E daí no baile, como é que a gente namorava? Só tomava uma carafinha. Mas ela pediu quanto tempo? Não, como era o namoro, ela pediu. Escuta um pouco mais. Como era o namoro. E assim nós namoramos 3 anos. E daí meus pais vieram a Planalto, Paraná. Em 63 para 64, nós... Bem naquele tempo tipo da guerra, né? Meus pais vieram em Planalto. E daí eu tinha de vir junto. Daí o Nestor, ele veio 1 ou 2 meses depois, ele veio de carona com uma prima dele. Já veio ver onde é que nós estávamos, só que ele não tinha ainda dinheirinho. Daí ele voltou de novo para o sul e trabalhou. Daí ele, na segunda vez que ele veio, daí ele comprou um pedacinho de terra. Mas tudo assim a prestação, aqueles 3 alqueires, né? E daí ele voltou de novo a trabalhar. Quando ele veio a terceira vez, ele já veio para ficar. E daí, na época, não podia morar junto, tinha de casar. Daí nós casamos, né? Daí tinha de casar na igreja e civil. Era bem casado, né? Hoje em dia diz assim, amigado na fé, casado é, né? Mas na época não, era tudo no papel. Esse rapaz é tão E lindo. o pai e a mãe concordaram? O teu namoro com 13 anos? Mas só assim, de dia, né? E de noite, meu Deus do céu, né? Isso tinha de ficar longe do namorado. E daí nós podíamos até tomar, o gaúcho falava mate, um mate doce com açúcar, isso era a única coisa que tu passava para o namorado, tu usava ele. Ai, eu tinha então 16 anos, quando eu vim para o Paraná, daí eles me deixaram ir junto na casa dele, né? Dava uns 3 quilômetros, acho que uns 4, caminhar mais de dia, né? Para conhecer os sogros, né? Porque daí nós ia para o Paraná, eu nunca ia conhecer, né? E quando começaram a falar sobre transformar Itaipulândia, a Aparecidinha, num novo município, como é que vocês viram a notícia? Como é Nossa, que a gente ficava feliz, meu Deus. Nós falava na época, sim, nós vamos votar no professor Lotário, que era professor da L7, e o Lotário já tinha estudo, era o Michele Lotário, mas a primeira vez nós votamos Lotário, né? Porque o outro só era um gerente do moinho, o Michele, né? Então a gente conhecia esse povo, né? Mas concordaram com o que eles diziam, que ia ficar melhor Sim, e coisa, né? sim, porque a gente era tão bobo, né? Pessoas sem estudo. O Nestor disse que ele fez o primário até o 3º ano. Eu fiz o 4º. Mas daí tu estudou um pouco de novo, tu aprendeu um pouco no exército. No exército ele aprendeu.
E na época era obrigado a ir no exército, não é? Hoje em dia quem quer, né? E ele tinha de ir, né? Mas então tá, eu, assim, de forma geral, essas perguntas que eu tinha para fazer, mas se vocês tiverem uma história que é interessante, ou engraçada, ou triste, que quiserem nos contar também, podem contar. Tu lembra uma coisa interessante de antigamente ainda, Nestor? A gente, como eu digo, Nestor é mais esquecido que eu, e eu já esqueci bastante, né? Mas contou bastante. Uma coisa assim que eu nunca me esqueço, né? Nós ainda morava nesse dito ranchinho. Daí o Nestor teve de ir a Planalto, né? Que aquele casal que morou lá em Planalto, aquela senhora até hoje é viva, tem 91 anos. A dona Ede Gressim. Só ela morava aqui na cidade, só ela foi embora para o sul, né? E daí o sobrinho dela morava com nós, né? E daí o Nestor precisava ir na Planalto, e daí o rapaz ficava comigo, eu tinha medo. E daí veio um temporal assim, muito, muito bravo. A nossa casinha fazia assim. Daí eu com o Irineu e a Elisete, que era pequeninha, vamos correr dentro do galinheiro, ele falou. Daí se essa cai em cima para nós, as madeiras não são tão grandes que nem do rancho. Isso é história mesmo que a gente queria se salvar de qualquer coisa, né? Eu não lembro, assim, de histórias. Quando eu ia na minha cunhada, depois meu irmão morava lá embaixo, né? Tinha de entrar aqui no mato e sair lá no Paraci, para baixo do parque. A terra do parque era a terra dele, num lado, né? E daí, nossa, eu tinha medo de bicho, de macaco. E daí nós marcava a hora quando nós se encontrava, tal dia. Eu saio daqui e ela vinha me encontrar no meio do mato, né? Daí eu saía daqui e ela lá, de medo, de vontade e um no outro e medo de passar, né? Não era fácil, gente. Mas, que nem eu falei, nós sempre era feliz, que nós sabia só trabalhar e quando tudo em saúde, a comida para nós era tudo bom, né? O que nós mais comia? Era mandioca, batata, polenta com leite, né? E feijão, arroz, isso eram nossas comidas. Se queria coisa boa, fazia um bolinho de mandioca, que não tinha muito de farinha para fazer, que ali nós não plantava mais trigo. Lá em Planalto nós ainda tinha ali, nós não tinha de comprar o trigo, né? Então, para sair uma cuquinha, fermento nós fazia, tua mãe também deve saber desse fermento de antigamente, né? E a gente não gastava quase nada no boteco. Hoje em dia a gente vai no banheiro gasta muito mais em banheiros e limpeza, muito mais que na comida quase, que nós ainda temos muita coisa no sítio, né? Que nós comemos muito natural. Eu acho que as coisas naturais e a bênção de Deus. Eu sempre digo, a gente tinha muita fé. E a fé ajuda e cura e faz milagre, né?